Sejam muito bem-vindos a mais um Vendendo Maringá podcast. O podcast da cidade de Maringá, o podcast que apresenta Maringá para o Brasil. E hoje, vocês não estão malucos, não sou o Marcel, não fiz uma operação para ficar mais lindo, mas o Marcel teve que se ausentar, então hoje eu estou aqui com o Nelsinho aqui, né, na mesa aqui. Só que só vou substituir por um dia, tá? Se vocês gostarem, depois vocês deixam no comentário que a gente tira o Marcel de vez e eu continuo aqui, tá? Brincadeiras à parte, já que me deram essa oportunidade, eu sou o Luiz e eu fico nos bastidores aqui do canal, entendeu? Então eu que cuido das redes sociais, do YouTube e tudo mais. Então aproveitando que essa é a minha parte, então eu já quero deixar para vocês um recadinho. Já prepara o dedo no like, compartilhamento, avisa as pessoas de Maringá, principalmente, que esse canal aqui a gente fala de muitos assuntos decorrente e pertinente da cidade de Maringá. Personalidades e empresários, né? Só os tops de linha que a gente traz aqui. Então compartilha, procure a gente no YouTube, Vendendo Maringá Podcast, no Instagram, @VendendoMaringá. Aproveita se você não é inscrito, olha aí embaixo aí se você está inscrito ou não, já se inscreve no canal. Beleza? E eu não posso deixar de agradecer agora, nesse início do vídeo, os nossos parceiros, né? Central Imob, que faz um trabalho junto com a gente aqui, que permite que a gente faça esse trabalho já de longa data, né? E pelo jeito parece que eles estão querendo já para mais um período aí para frente, né? Renovar. Vamos renovar o contrato com eles também. E agora eu vou passar a palavra para o nosso apresentador oficial, Nelsinho Júnior. É isso aí. Hoje, mais uma vez, aqui começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E hoje sem o Marcel, que o Marcel resolveu dar uma de Cascão, de Ronaldo Fenômeno na Copa, tá fazendo um visual novo lá no cabelo e tal, né? Depois nós vamos colocar umas fotos aí para ver o processo também, né? Dá para colocar. Inclusive, quem executou isso aí no Marcel vai vir aqui no podcast também. Vamos colocar lá no Instagram, lá. No Instagram, Tem que pedir um comentário e like. O passo a passo aí da transformação, né? Do Marcel, mas aí ele tá aí, fez esse processo essa semana. Então hoje quem tá aqui comigo é o Luiz, que a gente fala muito dele, né, no programa. Mas que hoje está aparecendo aqui, me ajudando aqui com esse episódio, que vai ser um episódio, mais uma vez, um episódio fantástico. E hoje nós vamos falar, e mais uma vez também agradecer a Central Imob, que deu essa oportunidade aqui para a gente estar falando desse assunto e que nos patrocina. Lembrando, pessoal, que a Central de Negócios Imobiliários é uma central, uma associação de imobiliárias, são 31 empresas, sendo 29 imobiliárias e 2 construtoras, que você tem lá, com certeza, algumas das melhores imobiliárias de Maringá, e lá você pode acessar, inclusive, centralimob.com.br, @centralimob, enfim, vários imóveis de todas essas imobiliárias, sabendo que você está sendo bem atendido por uma associação também que chancela essas imobiliárias, beleza? Um ex-presidente dessa central hoje está aqui comigo, vem a ser inclusive meu irmão também, meu querido irmão. Coincidência, coincidentemente. Marco Tadeu Barbosa, hoje está à frente do Secov Maringá, né, Marco? Já esteve à frente da ASSIM, como presidente da ASSIM, presidente da FACEAP, da Federação das Associações do Paraná, e hoje está aí mais uma vez com a gente, pela terceira vez aqui, né, Marco? Seja bem-vindo. Pois é, figurinha carimbada, né? É sempre uma Primeira alegria. vez aqui na Jovem Pan. Primeira vez na Jovem Pan, estou muito feliz de estar participando aqui e ainda mais estando com meu amigo Miguel, né? Um grande amigo e parceiro de muitos projetos aí. Isso aí, agora eu vou apresentar aqui, hoje o assunto é totalmente pertinente a ele, que tenho que falar também, pessoa que sou muito grato de conhecer e muito feliz de saber o quanto ele se dedica e a capacidade do Miguel Fernando. Obrigado, Nelson. Prazer estar aqui com vocês, Luiz, Marco, meu amigo. Espero poder contribuir aqui no podcast, falando sobre essa cidade que todo mundo quer morar, mas que não sabe onde fica, né? Agora está sabendo, vocês estão divulgando aí. Né? Isso aí. A gente está levando, né, Luiz, o que temos aqui? As pessoas, né, os profissionais e a cidade de Maringá para todo o Brasil e para fora também, né? Exatamente. Vendendo Maringá. Vendendo Maringá. Literalmente. Vamos ver, tem que ver de onde estão vindo os acessos, porque você tem acesso dos Estados Unidos, acesso do Japão.
Eu que analiso muitas estatísticas nossas lá, tem bastante gente do Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só. Daqui uns dias Rio tá de Janeiro chegando e mais São gente Paulo. aqui, viu? Rio de Janeiro e São Paulo, pessoal, muita gente vindo morar aqui, né? E a gente vai conversar sobre isso porque São Paulo foi um estado em que também originou aqui muita coisa aqui em Maringá, né? Sem Miguel? dúvidas. Os Então- paulistas são responsáveis pela cidade de Maringá em especial, né? Mas, para quem não sabe, pessoal, Miguel Fernando, ele é do Maringá Histórica. Me surpreendeu saber que já Maringá Histórica já tem 14 anos, é isso? Vai fazer 17. 17, já. então eu tô, você viu? Tô desatualizado. Tem que atualizar lá, tu sabe onde eu peguei sei lá no teu LinkedIn lá, velho. Ah, LinkedIn é o último, não dá tempo de atualizar. Eu atualizo as informações históricas, a nossa vai ficando em segundo 17 plano. anos já dedicando a essa parte da história de Maringá. Surgiu como uma ideia, eu fazia na época, a minha primeira formação é turismo e tinha uma disciplina que era dada pelo professor João Laércio Lopes Leal, inclusive nasceu ali na Vila Operária também, foi o primeiro conterrâneo historiador, conterrâneo de vocês, né? Opa, sim. Foi o primeiro historiador do município e uma das disciplinas que ele lecionava era patrimônio histórico. E numa determinada aula ele falou sobre a história de Maringá e aquilo me tocou. Eu falei, poxa, isso devia ser 2004, 2005, por aí. Por que a gente não tem a história de Maringá à disposição na internet para as pessoas? Eram informações muito escassas. Sim. E aí eu criei um blog e comecei a postar ali. E teve uma postagem, assim, logo na quarta ou quinta postagem, não se falava isso na época, mas viralizou, né? Sim. Eu selecionei 10 prédios que não existiam mais e falei das 10 maravilhas da Maringá Histórica. E aí nasceu o nome, e aí... Viralizou no Orkut. Viralizou no Orkut, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E logo na sequência nós fomos pro YouTube. A gente... Eu arrisco a dizer, embora não tenha essa informação, mas devemos ser um dos primeiros canais do YouTube aqui da cidade. A gente foi pro YouTube em 2009, cara. Os primeiros 2009, vídeos lá, sim, qualidade a 360 pixels. Não tinha mais capacidade além disso, né? Mas enfim, de lá pra cá muita coisa mudou, né? Mas tá tudo no acervo ainda, né, Miguel? Esses Com vídeos. certeza, todo lá à disposição. Mas Miguel, a gente gosta normalmente também de saber um pouquinho da tua história, porque a gente vê isso, e quem sabe, conhece o Miguel, vê isso que é um propósito, uma missão, já virou uma missão de vida dele. Mas como que isso tudo começou? Você é aqui de Maringá mesmo, nascido aqui? Sou de Maringá, nascido e criado na periferia de Maringá, na Vila Morangueira. Na Morangueira. E criança, né? A gente não tinha essa atenção para a história da cidade, a história do bairro, a história da nossa família. É uma família humilde, mas assim, todos têm a sua história. E aí, Mas sempre envolvidos com as causas da cidade, né? sempre Eu lembro que eu envolvidos. conheci seu pai quando nós militávamos lá atrás no PL Jovem ainda. Eu militava no PL Jovem, ele engajado já com as coisas da cidade. Isso. Meio DNA isso em você. Eu tô assim, inserido no meio político desde o início dos anos 90, assim, por meio de várias personalidades e tal. Conheci muita gente importante da história política que hoje não está mais entre nós. O seu Álvaro Miranda Fernandes, Antônio Mário Manicardi, só para citar alguns deles. Sim. Convivi, assim. Olha só, a gente teve o privilégio de ser vizinho do Álvaro Fernandes, no Maria Tereza. Você era muito meio criança, mas a gente conversava muito. Aquele narigão dele, aquele estilo. E o Manicardi, né? Nosso senhor Juca, que o pai foi padrinho dele de Rotary. Sim. Morreu agora recentemente com uma lucidez impressionante, né? Você Não. falou dois aí, fora da E curva. que são também muito relacionados a essa questão da história de Maringá. Não tenha dúvidas. Nossa, o Álvaro Fernandes. E você vê, passados aí, eu tô falando do início dos anos 90, passados praticamente 30 anos, nesse momento específico eu estou estudando, na minha dissertação de mestrado, a cassação do primeiro prefeito de Maringá, que é uma história que a gente não tem registro, a gente não tem uma análise de como se deu isso. E esses dois personagens estão conectados. O Álvaro Miranda Fernandes, ele foi um dos secretários do Inocente Villanova Júnior e o Antônio Mário Manicardi, funcionário número 1 do município. Número 1 né? do município. Sim. Que A gente coisa. como que as coisas se conectam, né? É. E aí, enfim, fiz turismo, me interessei pela Mas história. quando você era criança, assim, tinha alguma coisa que te despertava já, assim? A música, né? Eu sempre fui ligado à ligado. música. Eu nunca fui bom atleta, sempre fui um péssimo jogador de tudo que você imagina, né? Desde betis até futebol. Sempre fui péssimo. Então não sobrava muita coisa, eu tinha que dedicar a algo que eu pudesse me destacar. E aí na música, assim, eu
toco guitarra desde 98, assim, bandas desde Banda, 2000. Né? Toquei em todo lugar que você imagina da cidade que não existe mais. Velvet, Aqualung, Caixa d'Água. Também toquei aí nesses lugares aí, hein? Olha lá, tem mais um músico aqui. Night. 2005, Ô, mais gente, ou menos. Você sabe por que eu tô assustado? Porque você tá falando de uns negócios que pra mim são tão novos, né? Se eu falar das minhas baladas. Yellow, você é do tempo da Yellow. Kalahari. Antes da Yellow. Kalahari, Refúgio. Senzala, vocês já botaram uma foto Da dentro Senzala. Senzala pegou fogo, a gente morava perto ali da Senzala. Então, Chaplin. Eu ia na Chaplin. matinê, quero deixar claro isso. sei não, hein, mano. Não podia ir. Então eu sempre fui muito envolvido assim com as questões artísticas e culturais no campo da música, me envolvi com o pessoal do teatro e tal. Então, hoje quando eu sento nas mesas, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de cultura, isso para mim era muito afeto. Então as pessoas já se lembravam de mim, eu sempre me relacionei com essas pessoas e tal. E entrar no meio do patrimônio histórico, da preservação da história da cidade, foi um processo não planejado, mas que eu entendo como uma dádiva, né? Ninguém pensava profissionalmente a preservação da história da cidade. Às vezes o jornal, o diário, publicava um caderno dos 50 anos de Maringá e tal, um site ou outro fazia uma homenagem, mas Será não que tinha ainda, pela cidade ser um pouco ainda muito nova? Não, Qual que é o essa? Nelson, porque agora nós criamos outras empresas a partir do Maringá Histórico, uma das empresas chama Cidades Históricas. E nós estamos expandindo para o Brasil. Então nós já estamos em Londrina, Curitiba, agora segundo semestre Foz e Ponta Grossa, ano que vem São Paulo e Rio. E a gente está percebendo que não é a idade das cidades, né? O interesse pela preservação histórica ele passa às margens. E quando há, geralmente é por aquilo que é físico. Então não se preocupe em digitalizar, não se preocupe em disponibilizar na rede, para abrir um debate, para estar à disposição das pessoas. Então a gente está conseguindo levar essa metodologia de eu Maringá pergunto para assim outras porque cidades. assim, ainda tinha talvez muitas figuras, vamos dizer, 20, 30 anos atrás, ainda testemunhas oculares, né? Não, mas a gente- ainda tem, ainda né? A gente tem, tromba ainda com tem, alguns né? ainda, né? Ainda tem, mas eu digo assim, isso Dentro ainda, de casa, as pessoas inclusive. ainda estavam vivendo a história, vamos dizer assim. mas parte Era lembrança ainda, não história. Tem a diferença Aqui entre na a história e a cidade, a gente tem personagens, não estão mais entre nós, mas que já debatiam a importância de se preservar os fatos históricos já na década de 1950. Por exemplo, o poeta e professor Ari de Lima, Ari de Lima, foi Ele professor tinha- da minha mãe, autor do hino, né? Isso, ele tinha um programa na Rádio Cultura, na década de 50, que ele já contava a história de quem tinha chegado antes dele. Mas, O primeiro são pessoas livro- que, assim, se você for analisar, Miguel, você falou do Ari de Lima. Para mim foi o máximo, porque é um cara que fez um hino tão bonito, claro que tem um pouco de paixão nossa pela Claro. cidade. Junto com o Aniceto Matti, um fez Maestro a letra Aniceto e outro Matti. fez a música. Pessoas como essa que hoje os jovens não sabem. Você fala, as pessoas não sabem, os jovens não sabem quem E o que são é mais essas legal, pessoas. né? As crianças tinham aula com ele. Nossa, não, e eu escuto dentro de casa a minha mãe falando que foi aluna dele. E eu vejo hoje meus filhos não sabem nem. E não é culpa dos nossos filhos. Não. A sociedade como um todo foi Mas tomando isso, uma... Marco, é um pouco de culpa da estrutura educacional no Brasil. Sim, por isso Porque que eu a falo gente que não é culpa dos jovens. Sim, a gente estuda mais, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial e por aí vai, do que a história da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família. Na verdade, as pessoas não moram num país, elas moram nas cidades. Então, as cidades deveriam ter uma valorização mais significativa do que a história do país. Depois você avança, né? E é engraçado que a gente sempre conversa aqui sobre as diferenças culturais, que as diferenças culturais no Paraná, elas são de uma cidade para outra. Até mesmo daqui para Londrina Sim. tem diferença. E a comunidade que a gente vive tem características especiais. Uma das perguntas que a gente sempre faz aqui no programa é por que Maringá é diferente. E muita coisa que eu consegui identificar de todo mundo é que Maringá é diferente porque a população é diferente também e a forma que ela foi criada foi diferente. Que era uma forma de você contribuir um com o outro, ajudar um ao outro. O associativismo desde o começo muito bem, né, dentro dessa sociedade, porque precisavam se ajudar, vieram para abrir, né? E é muito engraçado, isso que você está falando é uma verdade. O Paraná é um estado relativamente pequeno, tem estados menores, mas é um estado pequeno. E a FACIAP me proporcionou uma coisa, cara, que eu acho que eu não entenderia em outro lugar. Eu comecei a conhecer um Paraná diferente.
a realidade econômica e cultural do Estado. Né? A gente tem um Estado muito plural, vamos dizer assim. São vários Paranás, né? Vários Paranás dentro do mesmo estado. Se você pegar a própria região metropolitana de Curitiba, nós temos a realidade do litoral, das cidades no entorno, que é totalmente diferente, do Vale do Ribeira, ali, né? Sim. Do Vale do Ribeira. Isso no Paranaguá, entorno de tudo, né? tudo no entorno de Curitiba, com realidades totalmente diferentes. Você falou de Maringá e Londrina. Nós tivemos mais ou menos, Miguel, me corrija se eu estiver errado, uma mesma colonização, muita influência do interior de São Paulo, né? Mas a gente tem diferenças gritantes também. Isso aqui, 90 quilômetros de distância. Isso é muito e até pela forma, você comparar Maringá e Londrina, Londrina ela vem antes praticamente 20 anos de Maringá. Londrina, na década de 1940, foi considerada a capital mundial do café. Era um polo econômico de relevância global. Loucura isso. Não é à toa que você vai para Londrina, você vê fotos da década de 40 e 50, você tem casarões dos barões de café e tal. Mas Genópolis ainda tem. Aí você vai dizer, por que não foi assim em Maringá? Porque quando Londrina ela foi ocupada, a Companhia de Terras Norte do Paraná ainda era administrada pelos britânicos. Então tinha uma outra perspectiva, muito da formação industrial, daquela colonização muito padrão europeia. Quando Maringá, embora ela já está no mapa desde 38, tem a pedra fundamental lançada em 42, mas quando Maringá entra em operação imobiliária, ali em 43, 44, a companhia já tinha sido vendida para os paulistas. E os paulistas não queriam cometer o mesmo erro de Londrina. Londrina teve um crescimento urbano muito rápido e houve um descontrole no projeto urbano. Então você tem um projeto... Ou seja, eles são rascunho e nós somos o projeto finalizado. Você que está dizendo isso. Sem bairrismo, sem Eu bairrismo. sou casado com uma londrinense. não Sem tem bairrismo, problema. hein? Ah, o pessoal vai ver Maringá isso aí, é melhor que o Tubarão. E aí, para essa finalidade, o que eles fazem? Dois engenheiros e diretores da companhia, o Gastão de Mesquita Filho e o Cássio da Costa Vidigal, desenham um rascunho do que eles imaginam cidade modelo. Mas eles não executariam aquele projeto. E aí contratam o urbanista Jorge Macedo Vieira, que era uma referência em cidades jardim, que não tem a ver com a arborização, mas sim a topografia do terreno. Então, Que ano ruas que houve essa venda dos ingleses, Miguel? 42 a 43. Os paulistas assumiram a companhia. Isso. E isso se dá por um processo duplo. Primeiro, porque o Getúlio Vargas, extremamente nacionalista, não aceitava ter uma empresa de capital britânico administrando praticamente 15% do estado do Paraná. Então eu sento nas mesas, às vezes o Mas pessoal tinha falando... investimentos lá para cima também, né? São Paulo e... Não, sim, mas a priori os britânicos investiram no norte e noroeste do Paraná. Aí muita gente fala assim, pô, conheço uma loteadora que lançou aqui 5 loteamentos e tal. Eu falei, cara, a companhia ela lançou 62 cidades. É só pra gente fazer uma comparação, né? Claro que são outros momentos. E aí também tinha a Inglaterra, que precisava fazer uma chamada de capital para conseguir se sustentar nos frontes de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. E com isso, os ingleses tiveram que vender a companhia. E o Gastão de Mesquita Filho, que já tinha trabalhado com os britânicos há um tempo atrás, ele era um engenheiro ferroviário, ele viu aquilo, falou, puxa, isso é uma grande oportunidade. Aí ele procurou o Gastão Vidigal. Gastão Vidigal era diretor do comércio exterior do Banco do Brasil, uma carteira muito importante para a época, era ele que liberava toda a operação bancária de financiamento, crédito e tal. E o Gastão falou, beleza, eu vou fazer vou levantar um capital, comprou ali por volta de 2 milhões de libras esterlinas, e aí eles começam a administrar, tinha muita gente que era sócio na época, mas depois de um tempo acabou ficando 2 famílias. E aí a questão é que precisavam desenhar uma nova cidade. Como é que se fez esse desenho? Contratou o Jorge Macedo Vieira e ele, durante alguns anos, com os rascunhos do Cássio da Costa Vidigal e o Gastão de Mesquita Filho, conseguiu conceber uma cidade que era muito diferente das demais. Ou seja, tinham ruas muito largas, se desenvolveu 7 zonas. Sim. Então você tem a zona 1, 2, 3, até a 10, que era a zona industrial. Muito bem estruturada, porque você tem a zona 10 na face norte e embaixo dela está a zona 3, então a zona industrial embaixo está a zona 3 e por essa razão ela leva o nome de Vila Operária, com terrenos mais em conta,
de serem comercializados e adquiridos. E esse projeto ele é lançado em maio de 1947. O que acontece em maio de 1947? O início da venda de lotes na região que vai ficar conhecida como Maringá Novo. Mas é sempre importante a gente lembrar que antes do Maringá Novo já existia um núcleo comercial na cidade, que depois vai levar o nome de Maringá Velho. Sim. E Maringá, ela não ficou concentrada antes do lançamento do Maringá Novo apenas em um núcleo. Você tinha vários núcleos comerciais distribuídos pela cidade. Por exemplo, na estrada Guaiapó. Você tinha ali um núcleo rural, mas comercial. Ainda tem imóveis ali com mais 60, 70 Exato, anos. ali você tem uma capela, enfim, você tinha um Aliás, comércio. não, a outra capela está do outro lado. Né? Você tem vários locais da cidade espalhados. E aí Maringá tem um boom muito rápido, né? E isso Mas gera eram lotes várias menores, tensões, né? Também, né? Eles não fizeram assim latifúndios, né? Foi uma Não, região... o que ele está falando é dos lotes urbanos. Sim, mas eu mas digo... a questão, então, isso foi importante. Quando foi esse novo projeto, eu acho, para Maringá, que pegou muito no Norte Velho ainda, e acho que isso também, de certa forma, afetou ali um Eram pouco grandes Londrina. propriedades. Eram propriedades maiores, né? E o que Miguel? aconteceu? Me corrija se eu estiver errado, Miguel, e vou falar pela nossa família. Diferente da exploração da fronteira oeste do Brasil, né, lá Rondônia, mais Mato Grosso, para lá, aqui as pessoas vinham, por ser propriedades pequenas, tinham que ficar residência, não dava para ficar indo e vindo. Então vinham e se instalavam. Os nossos avós tiveram que se instalar porque compraram pequenas propriedades aqui, né? E não só por isso, porque a companhia ela tinha várias estratégias, né? Nós estamos fazendo um estudo agora bem aprofundado sobre a organização empresarial da companhia nesse período, porque nós vamos fazer um documentário sobre o centenário deles, que a gente vai lançar em 2025. E era uma organização muito moderna para a época. Eles já trabalhavam com a modelagem de conselho, isso na década de 30, 40. Eles tinham diretores técnicos, eles tinham diretores políticos institucionais. O Herman Moraes Barros era o cara de articulação institucional, não era o cara executivo. Pessoal, o Gastão de Mesquita era o executivo. Vocês estão vendo aí, né, pessoal, que ele está falando nome de lugares que hoje são bairros, avenidas, são avenidas, edifícios. né? Exatamente. Não, e ele fala com um conhecimento que é uma coisa tá. impressionante, né? Então, assim, mas eu moro na Gastão Vidigal, ali, né? Eu moro no Hermas Moraes. Exatamente, ele está falando dessas figuras que são nomes de ruas, de bairros aqui de Maringá. E a companhia tinha muitas estratégias, né? Porque E as escolas não ensinam isso, uma pena, né? O Marco deu o exemplo, a nossa família veio e teve que se estabelecer por uma razão contratual, porque quando você comprava um terreno a priori urbano da companhia, você tinha até 1 ano para construir. E aí tanto é que no final da década de 1940, Maringá por um curto período de tempo ficou conhecido como cidade fantasma, porque todo mundo vinha, construía, só que tinha que voltar a buscar a família, não era de um dia para o outro você trazia mudança, tal, você levava meses. E aí você tinha cidade com várias construções, mas sem ninguém morando. E isso vai se perdendo com o tempo, por essa razão que a gente precisa preservar depoimentos, preservar documentos, porque tem muita coisa que não está registrada documentalmente, está na memória das pessoas, né? A minha tia, acho que como trabalhou na área da cultura, minha tia foi a Miriam Ramalho. Conheço ela. Ela era, conheci, era verdade, minha madrinha, né? faleceu tem uns 2 anos aí. Foi durante a pandemia, mas foi decorrente de um câncer. Ela foi responsável pelos seresteiros de Maringá. Sim, seresteiros de Maringá. Muito bacana. Exato. É verdade. E ela escreveu uma história, justamente Memórias de uma Potiguar, que é a família veio do Rio Grande do Norte, entendeu? E ela tem um livro dela em Maringá, tá produzido aqui em Maringá. Chama, acho que Potingá, na verdade, que ela brincava assim com isso. E aí ela conta essa história, justamente dessa história do pessoal que veio naquela época, no pau de arara, né? Que vinha do pau de arara. Mas tem muita história que a gente está conseguindo levantar agora os documentos. Nós lançamos há 3 semanas um documentário sobre o primeiro padre que chegou em Maringá, o Emil Clement Scherer. Ele chegou aqui tá lá em pé até a São hoje. Bonifácio. É bacana, você está falando disso, que a gente teve agora, nosso penúltimo que foi pro ar, né? Foi com o professor Wilson Matos, e ele falava justamente sobre o padre, falou até uma história sobre a Colombo, da Colombo tá justamente no eixo, né, entre o Vale do Pirapó e o Vale do Ivaí, coisa que eu não sabia. O Espigão, né? Ô, Miguel, mas tinha uma dúvida minha, você ia falar do padre, ele veio meio fugido, né? Então, vocês não assistiram o documentário, vocês têm que assistir. Mas eu vou assistir, eu faço questão. Preciso Aliás, assistir. falando em documentário, abri um parênteses. Como é podcast, a gente pode ir atravessando um pouco, né? Pode. Assistam o filme da Sim. Sensacional. Tá lá no Maringá Histórica também. Mas eu quero Mas assistir. o Scherer já tá no Maringá Histórica. YouTube.
filme Meu da pai Sim, tá louco pessoal, pra que foi assistir. lançado agora recentemente, né? Foi uma no sessão, início de abril. início de abril, uma sessão, né? Foi muito legal. Mas No desculpa, cinema mesmo. responda para nós Não, lá. o Share é o seguinte, a gente produziu esse documentário durante um ano, com uma pesquisa muito acurada. Não havia literatura sobre a vida do Scherer, pouquíssima coisa no Brasil. Quem preservou alguma coisa conseguiu levantar, que é um cara que eu não conheci, mas é um cara que a paixão dele pela preservação da história é um farol para mim, que é o Tortato. O cara foi secretário, faleceu já no início dos anos 90. Ele foi secretário por 18 anos, ele passava gestões, porque todo mundo gostava dele. Ele andou... O filho dele, acho que foi secretário em Paranaguá, se não me engano, o pai... O próprio Antônio Tortato, ele foi prefeito de Paranacite. Não, mas teve alguém deles que foi em Paranaguá, mas eu conheci. Mas enfim, o Tortato conseguiu reunir, na década de 80, alguns documentos que deram pistas. Mas aí a nossa equipe foi atrás. Nós estivemos em novembro do ano passado na Alemanha, na França, na Inglaterra, reconstituindo os caminhos do Scherer. Porque é uma coisa meio louca, né? O Scherer chega aqui em 1939, não tinha projeto cidade, não tinha Maringá Velho, tinha quase nada. Ele chega com 50 anos, poliglota e um doutor em história. O que ele está fazendo aqui? E aí todo mundo tinha construído, uma boa parte da comunidade católica tinha uma hipótese que ele veio fugindo da guerra, fugindo do nazismo, né? Ele era um perseguido nazista e tal. E na verdade os documentos apontaram que, pelo contrário, ele era muito próximo a Adolf Hitler. Fazia parte do... Ele foi preso durante um período pela Alemanha nazista, porque ele traiu o nazismo. Eu conto isso no documentário, não vou trazer detalhes. Depois ele é preso pela França, na Suíça, porque ele estava tentando buscar a independência de um território lá que chama Alsácia. São duas regiões chamadas Alsácia-Lorena, que no final do século XIX é território alemão, e aí passa a ser, no final da Primeira Guerra, território francês. Durante a Segunda Guerra, volta a ser território alemão e depois deixa de ser território alemão. O Scherer nasce em 1889, alemão. De repente, ele está no território francês. Então, tem uma disputa ideológica e cultural gigantesca. Ele fazia parte de um grupo que se chama autonomistas. Eles articulavam nos bastidores o financiamento de uma guerra pela independência da Alsácia. Olha só. Esse é o padre que chega aqui. Aí a envolvido, né? A Santa Sé fala, ó, você tá preso, aí ele consegue fugir. Mas como que ele veio parar aqui? Cara, é uma operação extremamente Assista um documentário. Assista o documentário. Assista o documentário. Mas assim, talvez eu fale eu não tenho nem como questionar o teu conhecimento histórico, mas o que eu percebo é que a América do Sul ela cobertou muita coisa. Até no começo, o Getúlio Vargas cobertou também. E a Argentina muito também, né? Mas e o que acontece? Santa Catarina. Fundamentalmente, tem uma instituição que foi criada na Alemanha que se chama Sociedade de Estudos Econômicos Ultramar. Essa instituição, ela tinha o papel fundamental de enviar alemães que desejavam sair daquele período de guerra para os diversos locais do mundo. E essa instituição conseguiu viabilizar uma parceria da Companhia de Terras Norte do Paraná com o governo nazista. Era uma das únicas companhias de terras do mundo que tinha essa relação com o governo nazista ilegal, permitido pelas legislações internacionais. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, cada alemão podia sair da Alemanha carregando apenas 1.000 Reichsmarks, que é a moeda nazista. Algo por volta de 80 mil reais. E é pouco pra você começar uma vida em outro país, né? E a gente tinha muita grana. Então, como é que você saía de lá? Por um sistema chamado Operação Triangular. Você comprava títulos ferroviários da indústria nazista. Quando você chegava no Brasil, tinha os corretores da Companhia de Terras te esperando e eles trocavam de imediato aquilo num sistema de permuta por terra. E a companhia devolvia o dinheiro para a Alemanha nazista. Por quê? A Alemanha precisava do capital lá e aqui a gente precisava de linha ferroviária. Então era uma forma de estimular a economia e essas pessoas que tivessem capital chegassem aqui. O Scherer chegou mais ou menos dessa forma, mas ele usa laranjas, né? Porque como é que um padre vai ter dinheiro para comprar terra, né? Eu ia te perguntar isso, porque ele veio com dinheiro e fez investimento aqui, comprou terra, construiu... Cara, a gente não tem...
registros em áudio para imaginar e tal, mas os depoimentos nos ajudam a entender que ele era uma pessoa muito persuasiva, assim. Então ele sensibilizou muita gente, muito suíço, muito alemão, e a gente tem todos esses registros. Quem comprou as terras no nome dele depois passou para ele. Então tem um cara que chama Aydin Wild, que é um suíço, era um advogado. Nunca veio para cá? Não. Nunca veio. Era um advogado na Suíça, e o sheriff falou, olha, você tem que ter uma propriedade em algum lugar para caso dê alguma coisa errada você ter para onde fugir. E aí indicou para ele comprar aqui. Esse Aydin Wild, depois a gente descobriu que também era um espião infiltrado. Então o sheriff ele sempre transitava num meio muito suspeito, assim. E eu acho que também ele, por ser essa persuasão dele, até por ele estar sempre muito envolvido com essas causas também, já antes de ter vindo para cá. E será que a batina também não era também. uma blindagem? Mas mais do que isso, porque né? vocação religiosa, pelo jeito... Não, ele teve. Ele, em 1933, o Hitler nomeou ele secretário-geral da Associação do Reich para Alemães Imigrados. Então, nessa instituição, que era vinculada diretamente ao Ministério das Relações Exteriores do governo nazista, ele roda o leste europeu inteiro. Ele tem reconhecimentos e nomeações em vários países do mundo, cara. Então, ele chega aqui, ele não é um qualquer. Ele ficou muito tempo aqui, Ficou Miguel? 15 anos. E é o seguinte, pessoal, se vocês Cara, quiserem conhecer a que primeira história. igreja... Não, quando a gente chegou lá nós fomos na cidade que ele nasceu, que é Mutzig, que hoje fica na França, e nós fomos na cidade que ele... Várias cidades, mas na cidade que ele morreu, em Metten, que fica na divisa da floresta da Baviera com o rio Danúbio, na Baixa Alsácia, na região da Bavária. Cara, foi emocionante a hora que a gente chegou na frente do túmulo dele, assim, porque a gente falou, puxa, chegamos no nosso destino, encontramos. Você postou isso, né? Postamos. Eu vi. Pessoal, ele sensacional. fez, pra gente estar contextualizando isso aqui, para você saber que ele foi quem fez a primeira igreja de Maringá. Construiu entre 1939 e 1940 e está de pé até hoje. E tá de pé Tá, até mas hoje, hoje e tem muita tem gente que um nem seminário sabe, lá, e ela tem existe. lá. Ela existe aqui em Maringá, e Eu você fui- pode fazer uma visita lá. Eu tive lá, teve um evento dos meus filhos no seminário, só que estava fechado. A gente viu por fora, só que não deu para entrar. Quem quiser ir lá, onde É agendado, né, Explica pro Miguel? pessoal. Não, lá É depois na... da Cidade Alta ali. Você basicamente vai em direção à Cidade Alta, pega ali a Avenida Carmen Miranda, você vai seguindo, vai ter uma plaquinha à direita, Pra Capela virar à São direita. Bonifácio, É. só descer, estradinha de terra, é bem pertinho assim da cidade. Eu É tive lá. pequeno, é uma capela. É bacana. É bem pequenininha É mesmo. bacana. Mas, eu- cara, aqui eu mas é o não sabia seguinte, dessa história, que loucura. Você, Sensacional. você sempre também se envolveu muito com as questões culturais aqui em Maringá, né? A gente sabe disso. Muito envolvido também com a SIM. Inclusive montaram um projeto lá, que foi o Projeto Cultural Do Maringá. ICI. Instituto Posso Cultural falar um pouquinho Maringá. desse Claro. ICI? Eu tenho uma paixão por esse projeto. O ICI vinha... vou usar como é que eu posso dizer? Vinha, assim... Enfrentando dificuldades. Enfrentando dificuldades, porque eram todos voluntários, né? E a gente não conseguia fazer virar. E eu lembro do Jair visitando as empresas, o Jair Ferrari, né? E a gente falava, gente, isso não vira, não vira. E nós tivemos a ideia de falar assim, nós precisamos de alguém que conheça da cultura e que a gente possa bancar, na verdade. E o Miguel já fazia parte do quadro da Assim. Eu era supervisor de eventos já há quase Supervisor 10 de anos. eventos há quase 10 anos. Aí nós escolhemos o Miguel, assim cedeu o Miguel. Eu acho que foi um passo assim gigantesco. O Miguel passou a fazer toda a... Não é bem a gestão mesmo do Ali ICI. naquela época, sim. A gestão conduziu o ICI e aí foi quando o ICI decolou. Porque por mais que tivesse gente muito bem intencionada, e tinha, o Jair Ferrari mesmo é um, Claro. né? Que eu ia com ele batendo de porta em porta para conseguir os aportes, enfim. Precisava de alguém que conhecesse muito de cultura, conhecesse das leis, principalmente a Lei Rouanet, a boa Lei Rouanet, de incentivos, né, fiscais, e que conhecesse do meio. E o Miguel foi assim, foi o... Mas o Marco foi melhor fundamental lá na época, porque embora tivesse sido criado na época do Adilson Emir Santos, com o estímulo do prefeito, do então prefeito Silvio Barros, Sim, foi uma ideia colocada lá. E aquilo não virava. E o Marco teve a sensibilidade de dizer, puxa, isso aqui é uma grande
pepita que precisa ser lapidada. E E aí, junto com muita gente envolvida, a gente foi desenhando um novo modelo de negócio. E ano passado a gente bateu 13 milhões de reais captados em recursos para centenas de projetos da cidade e região. Então você imagina, todo esse dinheiro era mandado para fora, porque principalmente as grandes empresas têm interesse em investir na cultura, Sim. né? Fazer a destinação fiscal para esses projetos. Agora esse recurso fica tudo aqui. Sim. Né? E E a tanto- gente e tanta percebeu coisa boa, isso, né? e a gente percebeu isso, quando nós percebemos, pô, esse dinheiro tem que ficar aqui, porque ele movimenta a economia, gera emprego, renda, tem a questão social por trás disso, fora a questão cultural que não tem preço, não Mas dá pra a mensurar. questão econômica é fundamental Sim, também. Por exemplo, claro, no ano porque andam passado- juntos, mas cara, foi um divisor de águas tão grande. E eu fiquei muito feliz de poder ter, pelo menos um pouquinho, ter participado Não, foi fundamental. desse arranque, porque olha o que é hoje o Instituto, todo o projeto cultural de Maringá, tanto que o Miguel chegou à Secretaria de Cultura, não foi por uma indicação política, foi pela história dele na cultura mesmo, e ele tem resgatado, e não é rasgação de cedo, porque você é meu amigo, eu não obrigado. preciso disso. O Miguel tem resgatado uma coisa aqui em Maringá que eu não acredito que outra pessoa faria. Eu não conheço. Porque você viu todo o conhecimento dele e ele fala com uma propriedade. A gente que nasceu aqui não sabe de tanta coisa, mas para isso não basta só ler. Tem que ter vontade, tem que ir atrás, tem que pesquisar, né? Viajar o mundo para trazer uma informação tão rica como essa. Porque esse é o nosso objetivo a partir de Isso, agora, cara. é mostrar essas relações que a história local tem com eventos globais. Então, Shatter é um Pois é, exemplo. cara. Primeira, Segunda Guerra Mundial. O pessoal me entrevistou, a gente teve lá em Mutzig e tal, e é uma cidade muito pequena, né? Uma vila, Mutzig. Deve ter, não sei, uns 15 mil habitantes, 12 mil habitantes. Mas coisa mais linda, assim, e tal. E o pessoal me entrevistou lá, foi num programa de TV e tal. Você, mas, poxa... E ele é reconhecido lá, Miguel? Não, Ninguém ninguém sabe quem sabia é o da cara. existência É dele. mais um nazista perdido no mundo. Em Mutzig, na verdade, ele ainda não era, né? Não tinha esse vínculo, porque ele sai de lá e vai estudar em Estrasburgo e tudo mais. Poxa, por que essa importância e tal? Quando você comenta a relevância que esse personagem tem aqui na nossa cidade, o pessoal entende o porquê que a gente está fazendo essa investigação. E o mesmo agora com a Companhia Melhoramentos, a gente levantando esse histórico, porque, de modo geral, a gente conhece a história. Só que o que me interessa não é a história que está no livro, né? Eu quero saber bastidores, que é o que eu, por várias oportunidades, eu sou muito amigo da diretoria da companhia, eles são patrocinadores do Maringá Histórico e do Londrina Histórico, vão estar num jantar com a gente agora em junho e tal. Eu conversei com o presidente, falei, poxa, eu quero entender e tal. E ele contando bastidores que não estão registrados, aquilo para mim é maravilhoso. Como é que é o modelo de gestão? Como é que vocês compravam propriedade? Então a gente já começou a encontrar documentos, por exemplo, que sempre quando a gente fala sobre a companhia, parece que era meio que um ponto de consenso. Todo mundo gostava da empresa. Pelo contrário. O Estado do Paraná, a Assembleia Legislativa, foi contra o Estado comercializar uma faixa tão grande para um grupo privado. Aí você começa a entender por que o norte e noroeste do Estado do Paraná se conectou sempre mais com São Paulo do que com Curitiba. Sim. Tanto é que você tem documentos... Mas ouvi isso, porque eu Total. sempre achei que foi influência da colonização. Nunca. Sempre houve. O Curitiba demorou décadas para chegar ao norte do Por Paraná. isso que a gente torce para os times de São Paulo. Sim, questão de rodovia, você não tinha Rodovias, conexão. Nós tínhamos muito O mais rodovia- acesso. A rodovia do café mesmo, ela abriu na década de 70, né? 60. Ela começa Mas, assim, uma sim, estrutura aí ela vai um pouco sendo mais. expandida na década de 70 e tal. E você tem registros de cartas pedindo melhorias infraestruturais nas cidades que as pessoas mandavam daqui Quem era o para o governador? governo do estado de São Paulo. De São Paulo. Quem era o governador nessa época? Tiveram vários, mas, por exemplo, você tem o Moisés Lupion que não gostava da companhia. Mas o Moisés Lupion foi década de 50 já. 40, que ele não gostava da companhia. Aí depois você tem o Bento Munhoz que começa a se aproximar porque o Bento tem um projeto de expansão rodoviária. Aí ele tem uma outra perspectiva. Só que a Assembleia na década de 1923, 24, ela não queria comercializar as terras. E aí como é que se dá essa articulação? E é aí que é o nosso interesse, entender isso. E era também abrir uma fronteira agrícola que não existia no Paraná, era mato mesmo. O norte e noroeste do estado. Não Sim. existia. Tanto é que na região de Curitiba, o que se produzia? Mate. Erva mate, né? Aí depois você vem para o norte, o que é? O café.
Né? E a gente tem que Muda começar totalmente, né? totalmente, inclusive a cultura da sociedade. Porque você tem uma outra perspectiva econômica. E até a questão até também, por exemplo, o porto mais utilizado era o Porto de Santos e não o Porto de Paranaguá. Né? Como a gente tem Porque hoje. não tinha conexão, Não tinha né, ferroviária. Mas mesmo assim, mesmo após abrir a rodovia do Café, ainda tinha mais conexão com Santos que Paranaguá. Ainda hoje, se você for pensar em alguns segmentos do agronegócio, né? A própria indústria. Mas a gente sempre tem que entender de onde veio essa força da companhia. Né? Primeiro, quando os britânicos vêm, é uma família real. É um lord que monta a estrutura da companhia, que é o Samuel Joseph Fraser, que é o Lord Lovat. Ele fazia parte da família? Ele é o líder da companhia, ele que cria o modelo de negócio. A gente teve na Inglaterra, a gente teve no coração financeiro da Inglaterra, Tem uma cidade aqui no Paraná. chamava Lovat, Mandaguari, né? Mandaguari chamava Lovat. E eles tinham um escritório, porque eles criaram um grupo de empresas, a Brazil Plantations, a Paraná Plantations, para criar uma subsidiária que é a Companhia de Terras, e um outro negócio que foi o principal dos britânicos, que a gente fala muito pouco, que é uma companhia ferroviária. Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná. Esse era o core deles. Eles queriam operar a companhia ferroviária, que isso que dava muito dinheiro. Só que lá em 42, quando ele vende, o que o Getúlio Vargas faz? Vocês vão vender essas duas empresas, mais a ferroviária a gente vai nacionalizar por um preço abaixo do mercado. E aí não tem jeito, né? E é nacionalizada, depois ela vai virar Companhia Ferroviária Santa Catarina Paraná e depois vira Rifasa, né? Rede Ferroviária Federal SA. Mas você pega, Gastão de Mesquita Filho, era um engenheiro ferroviário. Ele participa da gestão do negócio. Lord Lovat, Barbosa Ferraz, que era um grande cafeicultor da região de Cambará. E depois mais pra frente, Herman Moraes Barros. Gente, quem que é o Herman Moraes Barros? O cara só era neto do Prudente de Moraes. E ninguém faz ideia. Olha só. Caramba, cara. Então você vai conectando as famílias. Os Vidigal são quatrocentões, os Mesquita, os Moraes de São Paulo. São Paulo. Sim. E aí você vai começando a entender um pouquinho da história da cidade. Eu estou estudando, como eu disse agora, a cassação do primeiro prefeito, Inocente Villanova Júnior. Ele era um centro-esquerda, se a gente pode chamar hoje, porque ele foi eleito pelo PTB. Era um cara que, embora fosse um industrial com uma serraria, um posto de combustíveis, ele não integrava as elites da cidade, ele não era muito bem aceito. Por quê? Porque ele era um curitibano, ele era um paranaense. E paranaenses não eram muito bem aceitos na região colonizada pela companhia. Olha que maluquice. Louco, né? Por quê? Porque, a priori, eles entendiam que eram os mineiros que vinham para cá, eram os paulistas que vinham para cá, os cariocas. Agora, um curitibano aqui, suave e estranho. Segundo, ele era do partido Getúlio Vargas. A companhia não tinha afeto ao Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas, durante a Revolução Constitucionalista da década de 30, o que ele fez em São Paulo? Tanto é que a avenida principal da companhia não era a Avenida Brasil. Quando a companhia criou Maringá, era a Avenida Ipiranga. Hoje é Getúlio Vargas. Que é Getúlio Vargas. E aí, o que o prefeito fez em afronta à companhia? Mudou o nome da Avenida Ipiranga, que era uma homenagem aos paulistas, para Getúlio Vargas, que era uma afronta à companhia. Cara, tá vendo? Então aí vai, né? Tem muita coisa aí de bastidores, muita história. E isso tem que ser registrado de alguma forma, né? Sem Porque dúvida, isso faz sem parte da nossa identidade, da nossa raiz, né? Recentemente, até a gente tem sido muito procurada porque o pessoal tem visto, por exemplo, o boom da Zona 3, né? Que hoje é a Vila Operária, né? E hoje, assim, é uma das meninas dos olhos, né? Das incorporadoras, das construtoras e tal. Mas o pessoal às vezes não, a minha intenção, até a nossa intenção de trazer você aqui, Miguel, justamente porque o pessoal soubesse a origem de tudo isso. Olha quanta coisa bacana a gente está aprendendo, né, Marco? Aí, e a gente que também é ali da Vila Operária. Não, e tudo. você não. Eu já peguei uma fase um pouco mais... Assim, eu fui mais do centro, né, O Marco? o Júnior, quando nasceu, o meu pai... Quem é Júnior? Nelson Explica Barbosa pro pessoal. Nelson quem é Barbosa Júnior? Júnior. Ele é o mais novo, mas ele levou o nome do meu pai. Ele, quando ele nasceu, o meu pai era gerente da Pismel em Paranavaí. Aí ele nasceu, nós morávamos em Paranavaí, ele Outra nasceu aqui rede gigante, a Pismel. Sim, bom, não foi à toa que eu quis prestar aquela homenagem pro seu Manuel
Graças a Deus, concessionária da consegui. Ford. É, uma das maiores do Brasil, cara. O pai dele, o seu Gurgel, foi pioneiro da Ford no Brasil. Ele montou nas Olha, primeiras eu acho concessionárias que era a em maior Londrina. do Brasil. Ele tinha muitas lojas. Tinham muitas lojas. E nós fomos para Paranavaí. O Júnior nasceu, nós morávamos lá. Você vê, eu nasci na Santa Casa. Ele nasceu no Hospital Maringá. Ele já nasceu para lá. Playboyzinho. Playboy. Quando nós no voltamos, centro, seu pai no assumiu a gerência da Pismel aqui, nós já fomos morar no centro. E o Júnior nunca morou na Vila Operária. Eu nasci e Então não é morei da lá. periferia. Não, né? eu nasci e morei lá até os 10 anos, na Avenida Brasil, onde hoje é imobiliária. Mas aí o que eu falei, poxa, Playboyzinho. mas o pessoal tem, mas a família toda de lá, do meu pai, da minha mãe, foram morar ali. Dos dois lados, né? Nas ruas e avenidas ali da Vila Operária. E aí o pessoal fala, mas quem que era que é? Por que Vila Operária? Né? A gente pode falar de vários bairros, né? Mas como essa tá muito em voga, o que você pode falar da história da Vila Operária? Bom, a Vila Zona Operária 3. ela foi concebida primeiro como uma zona a priori residencial e uma parte comercial. Foi pensado no projeto urbano para que ela tivesse um preço diferenciado de lotes para ela estar próxima da Zona 10, que era a zona industrial, onde a gente tem Para implantado atender a demanda dos funcionários das empresas da Zona 10. a demanda de colaboradores ali da Zona 10. Então, ali em 57 é inaugurada a Sambra e diversas outras indústrias. E ela estava na face sul. da Zona Serrarias 10. estavam ali também, né? Várias Brenner, serrarias tudo e ali. por aí vai. Então, a priori, teve esse nome popular de Vila Operária por essa razão. Agora, durante pelo menos aí umas 4 décadas, foi o maior colégio eleitoral de Maringá. Depois ele perde para o Jardim Alvorada, né? sim. Que é uma cidade, né, de Maringá. Hoje deve Você ter sabe uns que, 120 deixa eu falar mil uma coisa, eu habitantes. lembro que eu era pequeno e eu praticamente fui criado com os meus avós maternos, porque meus pais sempre trabalhavam, meu pai é vendedor, minha mãe é professora, eu ficava muito com a minha avó e com o meu avô. E esses políticos, o meu avô sempre foi uma liderança comerciante. Sim. Ali, tudo, vô Tadeu, né? Eu chegava lá, o João Paulino, o Adriano Valente, eu via, nossa, o prefeito veio aqui ver meu avô. E meu avô recebia essas pessoas lá. Eu não tinha noção, né? E realmente, ali era fervia essa coisa da política. Comícios e tal. E não é à toa que um dos principais estabelecimentos de entretenimento da cidade funcionou ali, né? O Cine Horizonte. A gente não pode esquecer disso. O Cine Horizonte começa Avenida na Del Avenida Grossi, Brasil, com o seu Antônio Del Grossi, num prédio de madeira, já era um prédio muito bem estruturado. Esse eu não lembro, eu já lembro daquele. E aí, em 1966, ele é inaugurado na Riachuelo. Como é que ele consegue essa ampliação? Porque a gente tem um personagem muito significativo da história, o avô do Ricardo Barros, o seu Oduvaldo Bueno Neto. Ele tinha Cine Maringá e depois O seu Oduvaldo foi o maior empresário de cinemas da nossa região. Ele entra com uma sociedade, com o pessoal de Botucatu, a família Del Grossi, eles conseguem empreender um cinema gigantesco ali na região. Os Del Grossi foram sócios dele. Foram. Então, e o Oduvaldo tinha o Cine Maringá, o Cine Horizonte, que ele era sócio, o Cinerama Ouro Preto e o Cine Plaza, depois vira Peducci. Pessoal, então você vê, é muita vocês que coisa, são um pouco mais novos aí, que não sabem o que era um evento ir ao cinema, né? Era uma expectativa de chegar um filme, filas e mais de Mazarope filas. a King Kong, eu assistia tudo ali. Mas era Eu lembro, você ter um cinema. Eu nasci ali na Neo Alves, ali na Superman Vila Operária, veio né? Bem depois, Na já Sim, não, mas eu nasci em 80, né? Em 83 eu nasci, né? Mas aí eu lembro ali do Cine Horizonte, que era quando surgia o filme do Superman. Era aquela molecada, todo mundo. Eu estudava ali no Santo Inácio, né? Que é pertinho ali, né? Tudo daquela região ali. Sim. Aí você encontrava todo mundo da escola na matinê do domingo, né? Porque era, não tinha sessões semanais de noite, essas coisas, né? Era matinê no sábado e no domingo. E o Cine Plaza era de quem? O seu Oduvaldo. Também dele, Também né? dele. Você vê, Então são a vários gente cinemas. e a gente ali na Vila Operária tem muita questão também de folclore, né? Como por exemplo o Menino Bandido Saruê. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas era a história de um garoto que era um errante aí, talvez um ladrão e tudo mais, mas que a polícia nunca conseguia pegar ele, porque quando ia pegar ele se transformava num animal, numa árvore, algo do gênero. Então tem muita história contada ali. Os hotéis, as pensões que funcionaram ali na Operária, na Avenida Brasil, Hotel especialmente. Bonanza.
Hotel Bonanza, ou mesmo a O própria... Hotel Bonanza foi o hospital da família do Virmão. Isso, do Paulo... Do Tadeu Virmão. Paulo Aliás, ele é Virmão. Tadeu por causa do vô Tadeu. E a gente Eles tem, eram muito amigos. talvez o ponto central ali é a paróquia, né? São José José. Operário, que começa como uma capela, depois vira a igreja, a paróquia. E ali a gente tinha um padre, que ele era um padre autorizado pelo Vaticano a fazer exorcismos, o padre Beno Wagner. E aí o Beno, ele na década de 70, isso em 50, ele passou por aqui um tempo. Então, É o na irmão década- Beno que foi do Marista? Não, é outro nada a Beno. ver. E aí, Não, na nada a ver, década de nada a ver. 70, Eu lembro do irmão ele dele. renuncia à batina, então o Dom Jaime tem que autorizar, vai o pedido para o Vaticano para ele casar. Aí ele casou e ele lançou um E ele livro. era padre ali na São José. E ele lançou um livro, tem 3 volumes esse livro, As Memórias de Algo, assim, não me lembro agora o nome. E ele registra alguns exorcismos que ele fez em Maringá. É mesmo? Eu não sabia Tem disso. esses registros? Eu fui Tem. batizado na São Olha José só, e não tem. sabia disso. Tá vendo? Ô Miguel, e falando em igreja, e a igreja São Miguel Arcanjo ali? O meu Que avô é paterno. no aeroporto, meu avô, né? meu avô paterno, a esquininha da igreja era uma mercearia dele ali. Se tem O um Antônio. prédio lá até hoje, O Antônio. de onde era a mercearia. Ali é É, interessante. é aquele. Isso. Eu acho que teu pai ia Meu lá. Teu pai pai fala que conheceu meu avô. Cresceu ali. tudo. É. A igreja São Miguel Arcanjo ela é bem interessante, aquela praça, porque na década de 1960, especialmente, era um ponto de parada de um circo que ficava na cidade, o circo chamado Flechas Humanas, que era do seu Altamiro Tavares. O Lambretinha. O Lambretinha. É, Ele que foi sempre corretor parava de ali, imóvel, foi eu corretor conheci. de imóveis e tal. Sim. Mas aquela é uma região muito interessante, porque ali, próximo da onde terminava a pista do aeroporto Gastão Vidigal, nós tínhamos a propriedade do seu Carlos Bueno Neto, que era o filho do seu Oduvaldo. Ele plantava algodão, ele tinha quadra de tênis, ele tinha uma série... O Carlos era uma pessoa fenomenal na questão da gestão empresarial. Tanto é Onde que que era a propriedade dele? era próximo ali do final da pista de pousos e decolagens Da Gastão. Vidigal. Ah, tá. Atrás. Sei. Tanto é que o Carlos que monta toda a operação da Cocamar. Só que aí ele não se coloca como cooperado número 1, ele coloca o pai dele, o seu Oduvaldo, mais como um respeito e Olha, tal. cara. Mas era o Carlos que era o gestor do negócio. O articulador. Tem muita gente, cara, dessa história. Tinha, a gente assim. estava falando outro dia também com o professor. Deixa eu só fazer uma. Aquela igreja. Tá vendo que tem cara que é curiosidade de Ô família, Miguel, né? Você viu, né? aquela igreja, te perguntei da São Miguel Arcanjo, eu não sei se eu estou enganado, mas quando desmontaram a catedral ali, não montaram lá? Não, a Catedral de Madeira, quando ela foi desmontada, a madeira foi utilizada num projeto criado pelo Dom Jaime chamado Núcleo Social Papa João XXIII, que são as casinhas de aluguel social lá na Vila Vardelina, perto da Vila Vardelina, descendo a Eu Mandacaru. sabia que tinha alguma coisa. Mas eu ia falar que ali a gente estava conversando com o professor Wilson Matos também e falando justamente sobre ali na Monteiro Lobato para trás era também uma parte tinha acho que fabricação de água, engarrafamento de água, tinha toda aquela região ali para Tinha. trás ali de chácaras ali na Monteiro Lobato. E não só ali, né? Na verdade, ali na onde é a Unicesumar hoje, ali era um depósito de lixo. Era o E o lixão. professor conta a história eu que lembro ele do ia lá lixão. pegar garrafa para vender garrafa e hoje lá é a propriedade dele, né? A Unicesumar. Pois é, e aliás é um divisor de águas, né? Que era o aclimação e o que é hoje. Você tá É, vendo, né, divisão Luiz? de Nós águas, estamos falando né? só de um bairro, hein? Rapaz, Imagina quanto que a gente vou falar pode uma falar, coisa né? aqui, eu já vou até deixar um convite aberto É. para vocês dois, na verdade, né? Para voltar aqui também, porque nós já estamos há 1 hora conversando. Nós temos aqui Mas, o ó, eu Samuel ficaria- batendo no vidro ó, aqui, né, Samuel? Vou falar pra você, eu falo pros pais do Miguel, mas não é pra encher a bola dele, não. Eu sou fã do Miguel, porque eu amo história, você sabe disso, Sim, né? Eu sim. fico postando no grupo da família Por isso você veio umas, também, porque eu umas sei que é fotaiadas lá, sabe, Miguel? E eu ficaria aqui 3 horas ouvindo Com Miguel. certeza, 3, com 4 certeza, horas, porque é uma coisa assim... E assim, eu tenho 4 filhos, só o meu caçula gosta de história, o Gui. Né? Então, eu quero muito... pegar esse acervo do Miguel, esses filmes, para levar o Gui. Não, mas a gente E esse ano a gente vai lançar, o Júnior, mais 2 documentários. Um sobre a história do futebol profissional em Maringá. Olha, que legal. A gente quer contar um pouquinho a história do Grêmio de Esportes, do Grêmio Esportivo. Meu pai foi diretor
do Operário e do Grêmio. Nós entrevistamos mais de 30 pessoas e a gente tem um acervo em vídeo. Inclusive falamos com o Dr. Saboia esses dias aqui sensacional. também. O Saboia a Lenda. gente entrevistou ele em específico porque teve uma morte no Sim, Willie Davis. sim. Com o Walter Sir, que era um jogador do Colorado. Um lance com o E o Nivaldo. A gente entrevistou o Nivaldo também. É. Então a gente tem um acervo inédito de imagens em vídeo do Grêmio. Ó, Que tem legal. uma De história, 77, de 76. esse sabe que eu Nós, gosto nós também, né? fomos, Você sabe nós que eu gosto fomos disso aí também. no Maria Tereza, vizinhos do Dr. Borba, do Altino Borba. Ah, que legal. E ele infartou Sim. dentro do Willie Davis, e nós éramos criança, adolescente, nós estávamos Ele na porta faleceu do lá. Maria Tereza e chegou a notícia que ele morreu de emoção. Ele não aguentou eu não lembro com quem que o Grêmio estava ganhando, o Grêmio meteu o gol lá e o Dr. Altino o Dr. infartou Altino, dentro do estádio. Ele rodou o mundo na Copa para escrever um livro mostrando como é que foi a Sim, análise ele dele na teve Copa de 70. Cara. O Dr. Borba, que foi advogado dos filhos, e o outro foi técnico do Curitiba, técnico vitorioso, Borba, no auge do Curitiba. E o segundo documentário é sobre carros clássicos. Então nós escolhemos 6 veículos de época. Fusca, Noma, Kombi, Cordioli. Jeep, Belcar, não vou lembrar de todos. O corcelzinho do Corcel. Dom Jaime tá lá, né? Enfim, 6 carros. E a gente mostra como que cada um desses carros foi importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. E a gente entrevista também as pessoas que colecionam um carro. Pô, por que você coleciona um carro? legal, Como é que isso que foi legal. importante para a Você cidade? já sabe que nós vamos ter um Não. braço de história aqui com o Já Miguel, vai, né? já vai ter que Você voltar, já já. sabe Já porque não a gente tem, vem de Maringá, então... Já vai ter que voltar. Já vou Não, aí não, aí vamos- vai ter, aí que eu espero que daí o Marcel que vai estar com o tupetinho já, ele possa estar aqui Que na conversa papelão, hein? junto. O Marcel né? deve estar olhando que papelão, Marcel. Bom, então, deixa pra nós aí o site do Maringá Histórica, que eu sei que tem, que dá pra gente Os teus assistir contatos lá. também, Miguel, os que vem por contatos, aí. Instagram, Os livros deixa que você aí tudo, lançou aí deixa também. tudo aí pra só gente. Maringá Histórica, em qualquer plataforma você vai nos achar. YouTube, Instagram, Facebook, Google, o que quiser. E lá Mar- tem meus contatos. Marco Tadeu, os contatos aí. @ Marco Tadeu 1 e Arroba Engaville, Engaville. eu ia falar o principal, né? Por favor. Eu vivo, sou sócio, eu e o Sim, meu irmão sim. somos sócios da Engaville, então procure a gente comprar, vender. Bacana. O resto a gente faz por paixão. E agora, sempre no final, o Nelsinho vai fazer aquela pergunta maravilhosa que a gente termina sempre o nosso podcast aqui, o nosso programa. A gente vem de Maringá, né? Então eu queria saber por que Maringá é diferente. Você que está rodando o mundo já, Miguel. O Marco também, que viajou o Paraná todo, o Brasil todo, para fora do Brasil. Eu preciso repetir uma história, Porque, depois nós falamos. mas por que Maringá é diferente? Olha, existem algumas hipóteses, mas a que eu tentaria defender nesse momento é que o maringaense ele é engajado e participa da sociedade. Você pode falar o que for. Eu já conheci muitas cidades, Brasil, mundo, etc. É difícil você achar uma sociedade civil organizada como aqui. E você começa olhando para a história. O nosso aniversário é uma data que foi instituída pela iniciativa privada. Não há uma lei que fale que a gente comemora o aniversário dia 10 de maio de 47. 10 de maio de 47 foi o início de venda de lotes na região do Maringá Novo. Isso não existe em outro lugar do mundo. Então a gente começa por aí. É óbvio que a participação pública é decisiva, é fundamental, mas essa participação da sociedade civil organizada projetando o futuro é que dá o diferencial. Não deixa a da cidade. peteca cair. E a gente tem vários embaixadores. Eu quero registrar, eu adoro contar essa história. Eu falei que a FACIAP me fez ter uma visão diferente de Maringá e do Brasil também, né? A gente senta lá na CACB e tem gente de todos os estados. E por onde a gente anda, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, o Miguel sabe muito bem do que eu vou falar. As pessoas falam de Maringá. Na primeira reunião da nova diretoria da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, agora assumiu o Alfredo Kutaiti, o empresário de São Paulo. E nós estávamos lá, eu representando o Paraná. Primeira reunião dele, ele me conhecia de oi, mas não sabia nem de onde eu era, né? E ele, todas as federações na mesa, ele falou, pessoal, a gente está assumindo agora com o objetivo de reestruturar a confederação. A minha vontade, o meu desejo é transformar a CACB no modelo de Maringá, no Paraná. Da Associação Comercial de Maringá. Ele não sabia que eu era de Maringá.
Claro que eu saí de lá igual um pombo, né? Com o peitão estufado. Mas sabe o que é? Agora parando, deixando a brincadeira de lado, é isso que o Miguel falou. Todo mundo reconhece isso e às vezes a gente está tão acostumado com o engajamento da sociedade que a gente não tem noção, Miguel. E as pessoas de fora veem muito isso. E você sabe porque você vive lá. As pessoas vêm do Brasil inteiro para conhecer o que a sociedade faz aqui, né? Esse engajamento. E é por isso que Maringá é diferente. Independente do gestor público, e é importante que a gente tenha bons gestores públicos, está no DNA do maringaense. Né? Eu podia falar vários projetos, mas dois que para mim são emblemáticos é o Observatório Social, que a sociedade puxou para si a responsabilidade de fiscalizar contas públicas, que seria papel do poder público, né? Poder Legislativo e Tribunal de Contas, mas a sociedade puxou para si, e o Conselho de Segurança, fora outros. Né? CODEM, vários CODEM outros. É o nosso, né? Mas o consegue... cuidando da segurança pública, né? Então, e você vê que são momentos diferentes, né? O Consegue lá em 84, o Observatório em 2001, o CODEM em 97, e agora sempre vai, o Instituto Cultural Maringá que você citou agora, 2011, quer dizer, está sempre se reinventando, preocupado com diferentes momentos e frentes da sociedade. E a sociedade fala, não, eu vou puxar a responsabilidade. Eu lembro o pai falando do Consegue, quando meu pai participou da fundação do primeiro Consegue. Ele fala assim, a gente foi muito contaminado por isso, enfim. Gente, muito prazeroso ser maringaense. Você vê que a gente está aqui com duas pessoas muito envolvidas e apaixonadas por Maringá, e assim como a gente da Veneno Maringá. Só tenho a agradecer, obrigado. Obrigado, Nelson, obrigado, Marco, mais uma vez. Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E na falta do Marcel, hoje o Nelson vai fazer as honras Mas de não vamos finalizar o nosso. Vamos tirar foto. Aí é com as câmeras desligadas, né? E lembrando, pessoal, acompanha a gente, você que assistiu até agora, e segue a gente no YouTube, enfim, também @Veneno Maringá no Instagram, também @Jovem Pan Maringá, enfim, todos os nossos canais aí, e também a Central de Negócios Imobiliários, obrigado mais uma vez, @Central Imob, enfim, e estamos encerrando mais esse episódio, um episódio fantástico, maravilhoso. Muitas histórias. Muita história, e logo mais tem muito mais história para vindo por aí, acompanha a gente, beleza? E até a próxima, pessoal, valeu, muito obrigado, até mais. Valeu.